Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita no YouTube e no Facebook para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos. Estamos no livro terceiro, vamos iniciar o capítulo 4 e estamos na lei de reprodução agora. Nós estávamos na lei do trabalho e agora nós estamos na lei da reprodução. É um trabalho constante, já falamos da lei de adoração, já falamos da lei do trabalho, e agora vamos entrar na lei de reprodução, porque o Kardec dividiu em 10 partes a lei divina e natural, né? Lei de adoração, lei do trabalho, lei de reprodução, lei de conservação, lei de destruição, lei de sociedade, lei de progresso, lei de igualdade, lei de liberdade e lei de justiça, amor e caridade, uma só, lei de justiça, amor e caridade. Então essas 10 leis, nós estamos na terceira, que é a lei da reprodução, estamos iniciando o capítulo 4 do livro terceiro e vamos iniciar e encerrar o item população do globo. Não esgotar o assunto, evidentemente, não temos capacidade para isso, mas vamos iniciar e encerrar o item população do globo, questões 686 e 687, 686 e 687. Nesse capítulo temos população do globo, sucessão e aperfeiçoamento das raças, obstáculos à reprodução, casamento e celibato e poligamia, ou poligamia, tá? É o que nós vamos estudar nesse capítulo 4. Se você puder compartilhar, se você puder curtir, se você puder comentar, você ajuda na divulgação da doutrina espírita. Nós não ganhamos nada com esse vídeo. O que a gente ganha é com a divulgação da doutrina espírita. Não tem monetização envolvida. Quanto mais comentários, mais curtidas, mais compartilhamentos, mais o Facebook e o YouTube entendem que o vídeo é bom para ser recomendado para outras pessoas. Tá bom? Então vamos lá. População do globo, lei de reprodução. 686, 686. A reprodução dos seres vivos é uma lei da natureza? A reprodução dos seres vivos é uma lei da natureza? Resposta: isso é evidente. Sem a reprodução, o mundo corporal pereceria. Há uma série de mecanismos que foram criados para que houvesse a perpetuação da espécie, de toda a ordem, não é? Como a gente vê no reino animal facilmente de ser analisado isso. No reino hominal foram criadas algumas situações para que isso acontecesse. Entre elas, a diferença entre o homem e mulher, por exemplo, que o homem continua, a mulher depois de um certo período, ela já não tem mais condições de reproduzir, mas o homem não importando a idade, dificilmente a idade interfere nessa questão reprodutiva, o que gere uma série de problemas existenciais, dilemas, etc, etc. Mas estamos falando lá desde a época do homem primitivo, desde o homem das cavernas e tudo mais, estamos falando dessa época, era necessário que isso acontecesse para que a espécie humana fosse crescendo, fosse se reproduzindo. Então, é uma lei natural? É uma lei natural. A reprodução dos seres vivos é uma lei natural. Então, isso vai acontecer. Precisa ser especificamente uma gestação no ventre da mulher? Não necessariamente. Não necessariamente. Já há em funcionamento em várias partes do mundo, estamos em 2023 quando gravamos esse vídeo, já há em várias partes do globo úteros artificiais, para que não haja necessidade da mulher carregar o bebê no ventre. Isso é uma evolução? Sim, é uma evolução. Isso é antinatural? Não, não é antinatural. Não é antinatural. Porque isso envolve uma série de situações em que o amor sempre vai prevalecer e que você vai doar as células necessárias, não necessariamente espermatozoide e óvulo, para que seja então produzido um embrião, e aí vai continuar funcionando da mesma forma. O plano espiritual vai pôr ou não, vai permitir ou não a encarnação de um espírito naquele grupo de células que se formou ali, que pode vir a ser um bebê. O plano espiritual vai ter a última palavra ainda, sempre,
Sempre vai ser assim, o plano espiritual vai ter a última palavra, e só vai acontecer gestação com as condições que os espíritos precisam para reencarnar. Percebam que o planeta está passando de provas e expiações para a regeneração. No mundo de regeneração não há expiações, pelo menos não como nós conhecemos aqui na Terra. Portanto, as deformidades físicas, as necessidades biológicas de certas disposições orgânicas para aparecer um câncer, para aparecer uma doença genética, para aparecer uma doença hereditária, etc., isso não tem mais necessidade em mundos de regeneração. Não tem mais necessidade. Então não há uma necessidade premente de que o espermatozoide e o óvulo carreguem, entre aspas, ingredientes necessários para que aquele corpo tenha as características A, B, C, D, aquelas características que precisam ter para que o espírito, ao reencarnar, possa então expiar o seu passado. Via de regra, em planeta de regeneração, não tem expiação como nós conhecemos. Então, as deformidades físicas, as dificuldades físicas, elas diminuem consideravelmente, elas diminuem em planetas de regeneração. Então, o que está acontecendo agora, com esse surgimento, por exemplo, de grande quantidade de úteros artificiais, é justamente para isso. Também vai ajudar. Mas lembre-se que sempre o plano espiritual é que vai determinar se põe ou não o espírito naquele grupo de células que foi desenvolvido para acontecer. Porque não faz diferença para o plano espiritual, é até um pouco mais fácil fora do útero feminino, colocar, grudar, pregar, costurar o perispírito de alguém no grupo de células-tronco que se formou. Então vai acontecer a fecundação do óvulo pelo espermatozoide, que tem que ser magnetizado ou pelo espírito reencarnante ou pelas pessoas responsáveis, pelos espíritos responsáveis pela encarnação, para fazer com que esse espermatozoide ganhe essa corrida, né? Que ele chegue lá, ou pelo menos o grupo de espermatozoides chegue lá no óvulo que tenham as características necessárias. O óvulo então vai decidir, imantado também pela mãe e pelos espíritos responsáveis pela reencarnação, vai permitir que tal ou tal espermatozoide entre e fecunde. Então tudo isso é um trabalho muito grande que tem que ser feito pela espiritualidade. E depois, quando esse embrião, vamos usar esse termo, chega no endométrio, aí vai se reproduzindo ali e tudo mais, até chegar a aproximadamente 100 células-tronco. E aí é que o espírito, eu, você, qualquer um de nós, começamos a nossa encarnação, porque aquele fio que a gente já explicou nos outros vídeos, o chamado fio prateado, enfim, né, aquele que tem aqui, né, nessa área do perispírito, é colado, costurado, pregado naquele grupo de 100 células-tronco para que essas células tenham o perispírito para copiar, como forma para se reproduzir da maneira correta. Beleza. Dá muito trabalho fazer isso no útero da mãe, por uma série de situações. Fora, vai continuar sendo o mesmo sistema. O óvulo e o espermatozoide vão ser selecionados por cientistas? Vão. Beleza, sem problema nenhum. Porque não vai haver necessidade de corpos com problema para expiações, certo? Vão ser selecionados os melhores, tá? Vou escolher até a cor do olho, tudo, sem problema nenhum. Põe lá, pá. Juntou ali a célula, tá? Tem 100 células-tronco. Não, nesse aí nós não vamos pôr nada. Nesse não vamos pôr nada. Não vai ter vida. Simples assim. Então não se assuste quando você vira essa coisa de, nossa, útero, vão fabricar seres humanos. Nós somos espírito. E o corpo é apenas uma roupa carnal que nós estamos usando. Então, se não tiver espírito, não vai acontecer absolutamente nada. Não vai acontecer simplesmente nada, tá? Vai ser só um grupo de células se desenvolvendo lá, mais nada além disso. Então não se assuste quando isso acontecer, porque é absolutamente normal. É da lei da natureza a reprodução. Questão 687. Se a população seguir sempre a progressão crescente que vemos, chegará um momento em que ela se tornará excessiva na Terra,
Se a população seguir sempre a progressão crescente que vemos, chegará um momento em que ela se tornará excessiva na Terra? Resposta: não. Para isso, Deus sempre provê e mantém o equilíbrio. Ele não faz nada que seja inútil. O homem que só vê um lado do quadro da natureza não pode julgar a harmonia do conjunto. Evidentemente que a Terra tem um grupo de espíritos que cabem aqui. Então, já informou Emmanuel e outros espíritos também informaram que a Terra teria em torno de 20 a 30 bilhões de espíritos. 20 a 30 bilhões de espíritos. Encarnados hoje, estamos em 2023, encarnados hoje nós temos 8 bilhões de pessoas. Então tem muita gente desencarnada. Dá para acontecer de todo mundo encarnar? Dá. A Terra comporta? Comporta. Dá-se um jeito. Porém, no entanto, contudo, todavia, há estudos, por exemplo, que dizem que se juntarmos as 8 bilhões de pessoas na América do Sul, onde está o Brasil, cabem todos aqui e sobra todo o resto do mundo. Tá? Guardando os devidos exageros, né? Então, cabe gente, uma barbaridade ainda no mundo, sem problema nenhum. Vai ter comida para todo mundo? Se diminuir o desperdício, com certeza sim. Com novas técnicas de produção, com certeza sim. Em planeta de regeneração, fatalmente isso vai acontecer. Diminuiremos consideravelmente o egoísmo, diminuiremos consideravelmente a vaidade, diminuiremos consideravelmente o orgulho e vai ficar mais fácil viver em comunidade. Vai demorar um pouco para isso acontecer ainda, mas vai acontecer. E mesmo na progressão aritmética que nós estamos hoje, até que o mundo seja de regeneração, não vão estar todos encarnados os 22 bilhões ou 30 bilhões de espíritos. Isso não vai acontecer. Por outro lado, passando a Terra de provas e expiações para a regeneração, muitos espíritos serão exilados da Terra, porque não poderão encarnar aqui. Certo? Tem isso também. Então, tudo se encadeia na natureza e tudo dá certo na natureza. Não tenha dúvida que Deus não erra. Né? Uma preocupação dessa natureza, claro que Kardec tinha que fazer essa pergunta, mas uma preocupação dessa natureza é admitir a possibilidade de Deus errar, de Deus se equivocar, de Deus fazer um planeta que colocar 30 bilhões de espíritos aqui, mas que não comporta. Deus ser imprevidente. Isso não acontece. Definitivamente não acontece. Quando Jesus foi chamado para cuidar da Terra, ele sabia e foi formando o planeta para que comportasse todos os 30 bilhões de espíritos. Ele é perfeito. Perfeito significa que não tem mais nada para ser feito, está terminado. Jesus é perfeito, entende Deus, compreende Deus, sabe o que é Deus, né? Não tem esse tipo de eu fiz aqui agora em superlotou, vai começar a morrer gente de fome. Não é bem assim, né? Não é bem assim. Ainda bem, né? Ainda bem. É isso, eu sou Fábio Pereira, essa é mais uma gota de Espiritismo, amanhã tem mais. Beijo pra você que fica, tchau.